Sejam bem-vindos a este programa Oração pela Igreja. Eu sou Joaquim Dias e estou aqui na Ângelos TV. Hoje vamos partilhar, talvez, aquilo que nós mais ansiamos, ou seja, temos sede de justiça. A bem-aventurança do capítulo 5 de São Mateus nos fala: felizes os perseguidos por justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E numa sociedade às vezes tão injusta, às vezes até eu mesmo sou injusto comigo próprio, e que temos sede de justiça. Sede de justiça. Penso que não conheço ninguém que não fale disso. Há falta de justiça, não me fizeram justiça, não há justiça neste mundo, não há justiça aqui, não há justiça acolá. Tantas coisas que falamos. Mas o Senhor parece contraditório. Felizes, não é? Os perseguidos por causa da justiça, não é? Porque deles é o reino dos céus. Aqueles que querem e têm sede de justiça e que são perseguidos têm que andar felizes. Parece contraditório, mas não é. Vamos meditar um bocadinho sobre o que é que, de facto, significa esta bem-aventurança. Jesus havia anunciado que os seus discípulos, ao longo dos séculos, muitas vezes sofreriam perseguições, calúnias, martírio, dor e por aí fora. A história atual está sendo o cenário de uma das maiores perseguições já sofrida por os cristãos. Desde a perseguição procedente de leis e governos empenhados em banir os valores cristãos, até o martírio sangrento de muitos milhares de cristãos. Mais nos últimos decénios, né? Nos últimos 30 anos, temos assistido, de facto, a várias perseguições, a vários martírios. Mártires de perseguição por causa de serem cristãos, que muitas vezes são torturados, são presos, são exilados e, mais recentemente, degolados por aqueles que odeiam um povo que tem sede de justiça. Porque um povo que tem sede de justiça e que são perseguidos porque querem viver justamente, não é? Não querem guerras, não querem violência, apenas querem viver do amor e para o amor. E são justos. E também convidam os outros a caminhar nessa justiça. Muitas vezes são perseguidos por causa dessa mesma justiça. Mas continua. Jesus os chama felizes. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, não é? Parece que até é bom ser mártir, mas não é por aí que o Senhor nos diz que somos felizes, não é? Muitos mártires morreram, sim, rezando, pronunciando o nome do Senhor, morrendo e não renunciando à sua fé, em tudo isto. Mas o mais bonito de tudo isto é que perdoaram e vão perdoando os seus assassinos, os seus perseguidores. Por isso, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por causa deste reino dos céus, não é? Nós somos capazes de perdoar aqueles que nos perseguem, àqueles que são injustos conosco, àqueles que nos humilham, àqueles que batem na nossa face, nós oferecemos a outra face. Somos capazes, porque temos sede de justiça. E sabemos que Ele que está no céu, o Senhor, será justo conosco. O Senhor saciará a nossa sede com a sua justiça que é pura. A sua justiça que é verdadeira. A sua justiça que não engana. Que é uma justiça divina.
Mas continua esta meditação. A grande felicidade de todos nós é o reino dos céus. E pela graça da fé e pela graça da justiça, nós conseguimos dizer, como São Paulo, não é? Estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E nós encontramos isto em Gálatas. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Né? E se entregou por mim. Então, também sou convidado a fazer o mesmo, a viver o mesmo modelo, a viver o mesmo testemunho que Jesus viveu, perdoando os meus inimigos e também, não é, dando a vida pelos meus inimigos, por aqueles que me humilham. Dando a vida aqui não significa que eu vou deixar-me matar. Não é isso. Porque aquele também que se deixa matar, isto é, eu quero ser mártir e forço a morte, isso não é martírio. Desculpa o termo, isso é parvoíce. Não. Agora, quando eu não tenho outra hipótese, eu não vou renunciar à fé. E estou aqui a lembrar-me, de facto, dos nossos irmãos cristãos no Médio Oriente, destes ataques que têm sofrido nos vários países, só porque são cristãos e que querem, à fim da força, que muitas vezes se convertam noutras crenças, noutras religiões, e eles mantêm-se firmes e então não têm outra escapatória, não há outra solução e que muitas vezes morrem. E isso é martírio. Agora, eu saio daqui e vou para lá porque eu quero ser mártir e forço e vou para o meio de outras crenças ou de outras seitas, forçar o martírio, isso não é martírio. Como disse, desculpe o termo, mas isso é parvoíce. Aqui é nós também morrermos para nós mesmos, para as nossas vontades, fazendo renúncias, não é? Renunciar a mim mesmo para me dar ao outro. Isso é morrer para mim. Morrer para a minha vontade, morrer para o meu gosto, morrer para o meu descanso, morrer para tantas coisas que eu preciso morrer por causa de ajudar o meu próximo. Isto é ser justo, não é? Eu não vou ver agora televisão, ou não vou ver este jogo de futebol, estou a falar como masculino, não é? Não vou ver este jogo de futebol, ou não vou ver este programa, porque vou ajudar a minha esposa, ou vou ajudar o meu esposo, ou vou ajudar uma vizinha que precisa de ajuda, ou um amigo. Isso é renunciar, isto é morrer para si para levar a vida ao outro, isto é, ajudar o outro nas suas coisas. Também, outras vezes, é não pagando na mesma moeda a humilhação que sofro, às vezes do meu superior, às vezes do meu coordenador, às vezes do encarregado, às vezes do gerente, às vezes do patrão e por assim fora. Ou às vezes até dentro da própria casa. Não pagar com a mesma humilhação, não ser orgulhoso, não ser egoísta, não pagar com o ódio que me tem, não pagar com o mesmo ódio, não pagar na mesma moeda, resumindo isso. Então, humilhou-me, Senhor, né? Perdoa-lhe, Senhor, tem piedade dele, Senhor, eu já perdoei, não é? Eu quero ser justo, eu quero viver como tu me ensinas. E é neste caminho que não é fácil, não é fácil. Quantas vezes as minhas entranhas dói, não é? Porque eu a ver às vezes certas determinadas coisas e às vezes eu quero ser justiceiro. E às vezes tenho que me segurar, Senhor. Felizes aqueles que sofrem por causa da justiça. E então eu tenho que silenciar, tenho que morder a língua muitas vezes fechar os olhos. Mas digo-vos que, às vezes, passado um tempo, a gente vê
as compensações, ou seja, o consolo, de facto, de, olha, ainda bem que fui perseguido, ainda bem que fui humilhado, não é? Porque pude oferecer, pude rezar para o meu irmão, pude ter mais alguma coisa para oferecer ao meu Senhor e meu Deus, não é? Olha, feliz porque fui perseguido. Não foi porque eu quis, não foi porque eu me meti, mas fui perseguido injustamente, mas estou a imitar o Senhor. Estou a saber lidar com isto. Não criei uma guerra, não criei uma ruptura, não criei uma divisão, não criei um conflito. Soube silenciar, soube morrer, não é? Para mim mesmo, por causa dessa injustiça que me fizeram. Fui perseguido por causa dessa justiça. Portanto, é nesse sentido que às vezes, o morrer significa isto. Não é um morrer físico, mas um morrer para as nossas vontades. Mas o Salmo 128 nos ensina muito, não é? Principalmente no seio familiar, que muitas vezes todos nós, pai, mãe, esposa, marido, filhos, queremos ser justiceiros dentro da nossa família. E às vezes há tantas discussões porque não sabemos ser dóceis, pacientes e pagar com amor aqui as ofensas. E veja o que o Salmo nos diz nesta oração. Felizes os que obedecem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Podemos aqui até dizer, felizes os que imitam o Senhor na justiça e andam nos seus caminhos. São perseguidos por causa dessa mesma justiça, como o Senhor Jesus Cristo foi perseguido. E continua o Salmo. Comerás do fruto do teu próprio trabalho e assim serás feliz e viverás contente. A tua esposa será uma videira fecunda, na intimidade do teu lar. Os teus filhos serão como rebentos de oliveira, ao redor da tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que obedece ao Senhor. O Senhor te abençoe do monte de Sião e possas contemplar a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e chegues a ver os filhos dos teus filhos na paz de Israel. É nesta paz que somos convidados a viver. A justiça, quando somos perseguidos pela justiça ou por causa da justiça, nós geramos paz, não é? Não geramos conflitos. Como eu disse, morremos para nós mesmos, para que haja paz na família, haja paz na comunidade, haja paz no trabalho, haja paz na sociedade. Mas Joaquim, mas assim eu serei sempre humilhado. Meu irmão, feliz porque és perseguido por causa da justiça. Porque os reinos dos céus a ti irão-te pertencer. Alcançarás o reino dos céus, não é? Estarás no reino dos céus. Não é esse o nosso caminho? Não é a nossa meta os reinos dos céus? Então é para essa meta que eu também quero caminhar. E assim foi hoje a oração pela Igreja, falando dessa justiça. Deixo-vos um grande abraço a todos vós e até amanhã, se Deus quiser.